Bom dia para quem está nos assistindo durante o dia, boa tarde para quem está nos assistindo à tarde e boa noite para quem está nos assistindo à noite. Meu nome é Felipe Aleixo, sou professor de Educação Física, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, e essa oficina faz parte do Festival Gratidão, realizado pelo Sinestesia, pelo Coletivo Sinestesia. Viemos aqui hoje passar uma oficina de sumô, um esporte que é muito conhecido pelo mundo, mas aqui no Brasil temos poucos adeptos, né? Ele é muito conhecido pelos seus estereótipos, né, pela sua forma corporal dos atletas, mas nós temos também algumas ritualísticas, alguma história por trás, toda uma espiritualidade que vale a pena passar para vocês e trazer aqui nessa oficina. Vou começar contando um pouquinho sobre a história do sumô. O sumô, ele vem de tempos imemoriais, né? Há milênios, o sumô ele é praticado da mesma maneira. É claro que tem umas variações de um lado para o outro, mas no Japão, em específico, ele é praticado com a mesma regra de milênios atrás. Nós temos duas maneiras de praticar o sumô amador e o sumô profissional. O sumô amador é aquele sumô esportivizado, né? A gente tem umas adaptações das regras, mas as pessoas não vivem especificamente para a prática do sumô. O sumô profissional, os lutadores de sumô, que são chamados sumotores, eles têm todo um cotidiano, uma alimentação, tem toda uma disciplina que engloba esses lutadores, né? O cotidiano desses lutadores. Então, a alimentação desses lutadores, ela é uma alimentação muito, muito ampla, né? Restrita a um tipo de alimento, mas nessa alimentação que é única, ela engloba carnes, peixes e arroz. Basicamente, a alimentação dos lutadores de sumô são essa: arroz, carne e peixe. O cotidiano dos lutadores, né, os lutadores de sumô, eles decidem entrar nesse mundo profissional lá no Japão, né, claro, eles nos 13 aos 15 anos. Nessa faixa etária, eles se afastam da família e vão para um retiro onde eles entram em treinamento. Esses lutadores, como eu te falei, eles entram num retiro e eles têm toda uma prática, acordam cedo, se alimentam, ficam 4 a 6 horas treinando, se alimentam novamente e retornam à faixa de treino, né? Aqui nós vamos apresentar também para vocês um pouquinho do treinamento. Eu acho interessante também passar para vocês um aspecto muito importante dos lutadores de sumô, que é o que chega até a gente aqui no Brasil, que é o aspecto corporal dos lutadores. Nós temos o senso comum de acreditar que os lutadores têm que ser grandes, homens grandes, pesados e fortes, mas nós sabemos que não necessariamente é assim. O que eles entendem é que quanto maior o corpo, mais peso, mais força eles conseguem projetar para cima do adversário. Mas também nós temos lutadores pequenos que, através de sua técnica, de sua movimentação, conseguem ganhar desses lutadores de aspecto corporal maior, né? Na prática do sumô esportivo, que se diferencia do sumô profissional, nós temos as categorias de peso, né? Feminino e masculino, feminino 70, 74, 80 quilos, e o sumô masculino, que ele se diferencia a partir dos 80, 85, 100, 105 e aí vai embora. Temos também a faixa de peso aberta, né, onde não temos limite de peso. O sumô profissional, a galera, os praticantes de sumô profissional, os sumotores mesmo, eles têm essa alimentação restrita que eu falei para vocês. Então eles acabam ganhando muito peso corporal. A faixa de ingestão calórica deles chega a 20 mil calorias. Uma pessoa comum, para parâmetro, né, de comparação, chega a se alimentar em torno de 2.000, às vezes até menos, 1.500, 2.500 calorias, quando a pessoa se alimenta muito durante o dia. Então, por isso que eles ganham muito peso corporal, os sumotores ganham muito peso corporal. Um outro aspecto que eu acho que vale a pena passar para vocês são os golpes proibidos no sumô. O sumô, são de regras muito simples.
mas tem alguns golpes, eles prezam muito pela integridade física dos participantes, né? Por exemplo, soco é proibido, dedo no olho, dedo nos lugares que são frágeis, né? Garganta, olhos, nariz, são proibidos, desde que sejam com a mão fechada, são proibidos. Tapas são permitidos, tapa no rosto, tapa na região da garganta, região do pescoço é permitido. Outro aspecto também que é proibido para os sumotores são os agarrões pelo cabelo, né? Nós vemos que os japoneses têm a tradição, principalmente os lutadores, de deixar o cabelo comprido, então agarrar pelo cabelo é proibido. É um outro aspecto, um outro golpe que, se for executado, causa a eliminação do atleta. Como foi dito, o sumô, como as práticas orientais como um todo, né, o taekwondo, o judô, o aikido, todas essas práticas orientais, elas prezam muito pela integridade física, né, do oponente. Eles não querem de forma alguma machucar ou lesar ou causar qualquer tipo de machucado no seu oponente. Então, como o sumô é uma prática de contato físico mesmo, os homens são muito fortes, eles têm todo um cuidado especial em relação a esse aspecto da integridade física do oponente. Uma outra coisa que vale a pena passar para vocês é a vestimenta, que é muito tradicional e é muito conhecida dos lutadores de sumô, que é o mawashi. O mawashi, ele é uma cinta, ou melhor, um pedaço de pano de algodão, que ele dá várias voltas aqui na região do abdômen e tem uma parte que passa justamente para proteger os órgãos genitais. Ele é simplesmente isso. E por que o mawashi tem essa característica? Porque eles prezam, como é uma luta muito antiga, e é uma prática inicialmente marcial mesmo, de combate, né, numa luta, numa guerra, eles querem mostrar para o oponente que eles estão desarmados. Então, por isso que tem pouco material, que eles se cobrem de pouco material. Outra questão que vale a pena dizer é a questão dos rituais do sumô. Quando você vai assistir uma luta de sumô, você vai ver que a luta de sumô é uma luta muito rápida, em torno de 20 a no máximo 2 minutos de luta. Essa luta, ela, como por ser muito rápida, eles precisam de criar um espetáculo, né? Ou também uma forma de purificação, aí entram vários aspectos. O primeiro deles é que antes de entrar, eles bebem uma água, alguns jogam a água pelo corpo como uma forma de purificação. Essa água que você vê eles tomando, eles se banhando, lavando os pulsos, né? Eles dizem que é água da força. Água da força justamente para poder dar uma limpada nesse aspecto que eles acreditam de estarem impuros, né? Outra coisa, que quando você vai assistir uma luta de sumô, que é muito característica de uma luta de sumô, que é antes de entrar, eles fazem uma reverência, né? Uns se abaixam, outros simplesmente olham fixamente para o seu oponente e cumprimentam com a cabeça, e eles pegam um punhado de sal. Esse sal, para os japoneses, para os orientais, ele tem um caráter de purificação. Então eles pegam um punhado de sal, não é uma pitadinha de sal não, eles enchem a mão de sal e jogam pelo doryo, que é o nome que eles dão para o tatame, né? Então eles pegam esse punhado de sal e jogam, fazem uma prece ali mental e acham que estão espantando os maus espíritos. Também relacionado à questão de limpeza do ambiente, de limpeza espiritual, eles pedem também pela integridade física deles, pela integridade física do oponente. Então tudo é interligado, é uma cultura que preza muito pela integridade, como já foi dito. O sumô, por ser um esporte muito antigo, ele data aí de 2.000 anos atrás, de 500 anos antes de Cristo, é o primeiro registro do sumô, e ele permanece por tanto tempo com as mesmas regras. É um esporte que, de uma certa maneira, ele é santificado no Japão. Os lutadores de sumô que alcançam o auge lá nas suas competições, eles são tidos por algumas pessoas como deuses mesmo. Eles são reverenciados, ganham muito dinheiro, muita fama. É claro que, como todo esporte, não são todos os praticantes que têm essa característica, né?
esse status, né? São poucos lutadores, são poucos sumotores que ganham esse status, essa fama de santos mesmo, de deuses. Como foi dito, o sumô, ele é uma prática muito antiga, então ele é muito envolto de lendas mesmo. A primeira lenda que eu gostaria de passar para vocês é que o sumô ele é inspirado em uma luta, segundo a lenda, em uma luta entre dois ursos, entre dois animais muito grandes que inspiram aquele tamanho, aquela força e aquele jeito de lutar mesmo. Jeito de desequilíbrio, de agarre, né, nas partes, no ombro. Se você vê dois ursos lutando, lembra muito dois lutadores de sumô. Outra coisa também, outra lenda, que vale a pena passar para vocês, é a questão de uma luta entre dois deuses. Como também consta na Bíblia, né, existiam gigantes na face da terra, e esses gigantes entrariam em uma luta entre eles, e aquelas pessoas que viam aquela luta entre esses gigantes acabavam querendo se tornar eles, assim, ter aquela força, ter aquele trejeito e crescer fisicamente. Então, logo eles adotaram esse tipo de luta para eles também, como uma diversão, como preparação para a guerra e tudo mais. Então, são essas duas lendas que giram em torno da mentalidade aí, da origem do sumô. Beleza? Eu gostaria de recapitular a questão do cotidiano dos lutadores de sumô profissionais, né? Os lutadores de sumô profissionais, como foi dito anteriormente, eles entram em um estado de retiro mesmo, desde muito jovens, para poder pegarem todos os aspectos daquela luta, né? Treinarem mesmo cada golpe, cada agarre, cada pegada. Também eles têm toda uma questão da disciplina, que entra a confecção do próprio alimento, da própria comida, de tomar conta daquele espaço. Tem toda uma questão também de cuidado dos mais jovens quanto os mais velhos. Quando um lutador de sumô envelhece sem chegar a essa fama, ele também tem esse cuidado para poder não envelhecer. A gente sabe, assim, de um aspecto do senso comum, que os japoneses eles prezam muito pelos mais velhos, né? Então, é um aspecto interessante de passar em relação ao cuidado que eles têm com os lutadores mais velhos. A prática do sumô, ela é realizada num tatame que eles chamam de do-ryo. O do-ryo, ele tem um formato circular, que ele é composto por uma corda grossa que dá uma estabilidade para os lutadores. Quando eles precisam se apoiar para pegar um impulso ou para realizar uma manobra técnica, né, uma movimentação, essa corda grossa, ela possibilita esse tipo de execução. Uma questão que eu acho que vale a pena também trazer de volta é a questão do corpo dos lutadores. Como foi dito, no sumô profissional não tem distinção de categoria de peso. Então, um lutador de 90 quilos que se propõe a lutar no sumô profissional, ele pode vir a lutar com um lutador de 120 quilos. Então, como é que eles fazem? Eles treinam muito a questão técnica. Um lutador muito pesado, ele vai querer empurrar o seu oponente de forma direta para fora. Então, tem todo o cotidiano deles ali no dia a dia, possibilita eles pegarem essas técnicas, pegarem essas movimentações. Por isso que eles vão muito cedo para a academia, fazem um retiro mesmo, fazem todo um estudo teórico também, de peso, de vetores e tudo mais, para poder ter essa noção dessa dinâmica dentro do ringue. Como é uma luta muito rápida, eles não permitem, é uma luta que não permite erros. Então, se o lutador, o sumotori, entrar em uma distração ou perder aquele equilíbrio que ele está precisando para executar aquele golpe ou aquela pegada, ele vai sofrer dificuldade, ele vai ser jogado para fora do ryo. Numa luta de sumô, temos alguns aspectos que tornam o lutador vencedor ou um perdedor, né? Como eu disse anteriormente, um golpe proibido, ele tem um caráter eliminatório. Se você colocar os dedos nos olhos de um lutador, você automaticamente é eliminado. Se você dá uma cotovelada, ou se você intencionalmente
puxar o cabelo, ou se você tentar dar uma joelhada, algum golpe com algum lugar que vai machucar mesmo, intencionalmente, for visto que é intencional, você vai ser eliminado da luta, né? O sumô, é uma luta que ele não tem rounds, é uma luta de 30 segundos a 2 minutos, se chegar no limite de 4 minutos, e os árbitros, né, aquelas pessoas que são responsáveis por observar a luta, virem que todos os lutadores estão desgastados, estão sem energia e precisam revigorar suas energias, eles dão um tempo, eles dão um intervalo para a luta, os lutadores vão lá, se revigoram, tomam um ar e retornam para a luta. Então, o lutador perdedor é quando ele encosta em qualquer parte do corpo fora desse limite, fora dessa corda, né? Fora do do-ryo, do limite do do-ryo. E aí, galera, trouxemos uma imagem aqui para facilitar um pouco a absorção de tudo que foi falado aqui até agora. Podemos ver aqui, inicialmente, que o espaço onde os lutadores estão posicionados é composto por um quadrado e por um círculo central. Esse espaço ele é chamado de do-ryo, né? E esse do-ryo ele tem nas suas limitações ali ao redor uma corda grossa. Essa corda grossa ela pode inclusive ser utilizada para não só demarcar o espaço onde o lutador tem que sair, né, para poder ganhar a sua luta, tirar o seu oponente daquela circunferência, mas também essa corda é utilizada para os adversários, para quem estiver ali próximo àquela corda, utilizar como apoio, para inclusive realizar algum contragolpe. Ela, por ser grossa, ela tem essa capacidade de promover esse apoio aí aos lutadores. A gente pode ver que é um espaço composto de areia, né? É uma areia grossa, onde essa areia ela se desloca, obviamente. Ela não é uma areia fixa, mas ela é uma areia que tende a ser mais firme no chão. Essas duas listas horizontais entre os lutadores, ela tende por intuito orientar o local de início da luta, onde os lutadores vão se posicionar ali para poder a partir dali dar início à luta. Do nosso lado esquerdo, temos ali um senhor com as vestes longas, ele é o guiage. O guiage, ele tem por intuito, ele é o árbitro da luta, né? E ele tem por intuito observar se não tem nenhuma irregularidade ali. Ele geralmente carrega um leque e ele orienta o início, né? Vamos dizer assim, tá tudo ok, né? Ou se um dos lutadores saiu ali antes do outro realmente soltar ali a sua mão do chão, que é o início da luta se dá quando os dois lutadores colocam a mão no chão e tiram, né? Aí sim inicia-se a luta. Então pode ser que um dos lutadores saia de forma sem que o oponente tenha ali tirado a sua mão do chão. Outra coisa que a gente pode chamar a nossa atenção é para o público, né? A gente consegue observar que o público ele fica muito próximo aos lutadores. Então não é incomum a gente observar numa luta de sumô onde os lutadores são projetados em direção a esse público, né? Aos espectadores ali. Então, geralmente, aí na foto não é muito observável isso, mas geralmente quem fica próximo ali ao do-ryo são outros lutadores que estão esperando ali seu momento de luta também. Para a vestimenta dos lutadores, que é o mawashi, né? O mawashi, como a gente falou aí anteriormente, é uma peça única de um algodão grosso que ele veste, né, ali a parte dos genitais e do abdômen. Ele dá algumas voltas ali ao redor do abdômen e ele tem uma amarra nas costas que é para evitar que esse mawashi caia durante a luta, né? Enquanto os lutadores utilizam ali do mawashi do adversário para os agarres,
para que esse mawashi não venha se soltar. Caso, isso é uma curiosidade legal, que caso o mawashi do seu oponente solte, né? Esse oponente aí que teve seu mawashi arrancado aí ou solto, ele perde a luta. Então a colocação ali, a vestimenta é muito importante também nesse aspecto, que ele não pode cair. A gente pode ver também em algumas outras lutas, né, que o mawashi ele tem algumas características, né? Pode ser que ele mude de lutador para lutador. E isso vai indicar também a graduação, né? A história ali do lutador. Se o lutador for um lutador campeão já de alguns torneios, o mawashi dele vai ser mais elaborado, assim, com mais coisas penduradas, de forma a chamar mais atenção. Então é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui nessa primeira parte da aula. Nós trazemos alguns aspectos da história, das lendas, a vestimenta, né, o mawashi, o do-ryogo, a composição. Trouxemos também um pouco da composição do cotidiano dos lutadores, dos sumotores. E nas próximas aulas nós vamos ter um pouco mais da parte prática. Nós vamos vivenciar aqui alguns alongamentos, algumas brincadeiras que vão dar uma aquecida no corpo para finalmente a gente vivenciar a parte, vamos dizer assim, específica do sumô, beleza? Então, até daqui a pouco. Você vai agachar na posição do sumô, desceu. Na hora de levantar, você vai levantar apenas uma perna. Levantou, bateu na coxa e desceu.